O Amazonas não consegue respirar. Ao mesmo tempo em que casos da Covid-19 não param de aumentar na capital, em Manaus, o sistema de saúde não vem conseguindo evitar mortes. Na quarta-feira, a Prefeitura de Manaus informou que foram realizados 198 enterros nos cemitérios da cidade, batendo o recorde anterior, que foi no dia 26 de abril do ano passado, no começo, no ápice da primeira onda da pandemia. Dessas 198 mortes, 87 foram em decorrência do coronavírus e algumas delas aconteceram em casa. Hoje, mais cedo, a Secretaria de Segurança Pública de Manaus informou que apreendeu um caminhão com mais de 30 cilindros de oxigênio roubados. Não há palavra mais adequada para definir o que acontece no Amazonas do que colapso. Sobre tudo isso, a gente vai conversar agora com Cleidinir Francisca Socorro, presidente do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Amazonas, a quem eu dou meu bom dia e já agradeço. Como vai, Cleidinir? Como eu acabei de falar com o colega, né, na medida do possível, né? Sim. A gente vai levando, a situação não é fácil aqui no nosso estado, principalmente na cidade de Manaus, né, na capital. Uhum. Tá um caos muito grande, né, na área da saúde aqui, as pessoas morrendo assim absurdamente. É preocupante para a gente que é sindicato, preocupante para a própria população, né, que estão apavoradas aqui no estado, né, com um aumento absurdo de contaminados pelo Covid e de mortos também pelo Covid. Sim, isso que eu ia perguntar, Cleidinir. A gente tem tentado acompanhar na medida do possível, né? Sabemos que a situação é dramática, de fato, e os números vão, né, a cada dia aumentando, vão mudando. Queria saber a situação hoje, sexta-feira. Qual a situação hoje? O que você tem para contar para a gente de hoje, sexta-feira, 15 de janeiro, em Manaus? Olha, hoje que está iniciando o dia, né? A gente espera em Deus que esteja bem mais calmo do que ontem, né? Que ontem, quinta-feira, aqui foi uma tragédia, aqui na cidade, principalmente na cidade de Manaus, né? Na capital, com tantas pessoas mortas, asfixiadas, bem dizer, né? Que por falta de oxigênio morreram, bem dizer, asfixiadas, né? Pela doença, que a doença já causa uma grande falta de ar no paciente, né? E com a falta também dos oxigênio nos grandes hospitais de Manaus, as pessoas vieram realmente a óbito ontem. E a gente espera em Deus, com tantas pessoas se propondo em ajudar, né, aqui na cidade de Manaus, com até os artistas mesmo, se propondo em ajudar a cidade de Manaus, muitas pessoas querendo ajudar com relação aos oxigênios, né. A gente espera que hoje, a partir de hoje, com Deus no comando, a gente possa ter um dia de mais tranquilidade, né, de mais paz aqui no Amazonas, né, principalmente aqui em Manaus. Sim. Cleidinir, me fala uma coisa, essa falta de oxigênio, como aconteceu, por que aconteceu? É pela alta demanda? Por que o sistema de saúde está sem oxigênio? Eu acredito que seja pela falta de planejamento, né, da gestão, que acho que não acreditou nessa segunda onda, juntamente com a demanda. Tá. Não foi programado uma segunda onda aqui em Manaus. A gente até faz uma crítica, porque no primeiro pico da pandemia, pegou todo mundo de surpresa, pegou o mundo de surpresa, o Brasil, não diferente aqui na cidade de Manaus. Mas teve um tempo para se organizar, a saúde se organizar, saúde se estruturar. Só a pandemia mostrou ao mundo, mostrou o Brasil, mostrou o Amazonas, o quanto as pessoas, o quanto os governos não dá prioridade a uma área tão importante que é a área da saúde, né, em todos os lugares. A gente percebeu claramente, com toda essa desestrutura que está em todos os lugares, eu estou falando específico da cidade de Manaus, Sim. e do estado do Amazonas, a gente percebe assim, claramente que não havia e continua um pouco não havendo uma prioridade para a área da saúde, que é uma área muito importante.
Sim. E diante dessa situação, como que as pessoas têm tentado debelar isso, né? A gente sabe que, enfim, tem gente que pode ter até recursos financeiros próprios para, sei lá, sair do estado e tudo mais. Mas a gente sabe que muita gente não tem. Como que as pessoas têm tentado resolver essa situação? Olha, as pessoas se apavoram, mas às vezes a gente até faz apelo como sindicato, porque muitas vezes a própria população também, ela ajuda para o aumento desse vírus, né, em Aham. todos os lugares. A gente vê que tem, às vezes, decreto da gestão, dos governos municipais, estaduais, e a própria população também, ela não ajuda nesse sentido. Por isso que, muitas vezes, nas minhas entrevistas, eu também faço um apelo à população, porque quando a gente pensa que não, está sendo pego as pessoas nas ruas, está sendo pego festas clandestinas, né? E aí, muitas vezes, a própria população, ela só vem acreditar nesse vírus mortais quando acontece ou com você mesmo, ou com alguém da família. A gente, muitas vezes, também faz apelo à população para que ajude nesse sentido, para que essa onda, essa pandemia, esse número altíssimo de pandemia, venha diminuir, venha tirar essa sobrecarga que está dos profissionais nos hospitais. A gente faz esse apelo sempre à população, porque se essa população também não ajudar do outro lado, Sim. não adianta decreto, não adianta aumento de compra de oxigênio. É por isso que também a gente pede apoio da população nesse sentido. Claro. O sindicato, Cleidinir, tem feito algum monitoramento sobre casos de mortes e contaminação entre os profissionais de saúde? Como que está isso? Tem algum tipo de balanço ou ainda não? Olha, a gente é só o que você acompanha, mas muitas vezes não é só aquilo que você acompanha. E a gente tem pedido essa estatística da FVS, né, que é o que tem os dados certos, e nós não temos tido êxito com isso. Ela não repassa para as entidades sindicais, principalmente o Sindisaúde, o Sindicato dos Médicos, que é o CIMEAN, tem feito esse pedido, o ofício, né, via ofício, e nós não temos tido resposta. A resposta que nós gostaríamos de ter, mas é um número bem alto, né, de pessoas profissionais que também já partiram, né, que se contaminaram até por falta de EPIs adequada e vieram a óbito. Já foram muitos colegas nossos da saúde e vieram a ser contaminados, até porque no início não foi cumprido o afastamento, né, de pessoas de quadro de risco. Teve que a gente fazer procurar a Defensoria Pública, e tem um termo de ajustamento de conduta, né, que é o TAC, que obriga os governos, tanto estadual quanto municipal, nesse sentido aí de obrigar as pessoas, obrigar a gestão a fornecer EPIs adequados, que até hoje nós temos denúncias que não está sendo cumprido, né, esse termo de ajustamento de conduta nem na capital e nem no interior. A maioria das vezes a gente encontra colegas nossos sem as EPIs ainda adequadas nos grandes hospitais de Manaus, né? Inclusive, a gente tem até uma reunião marcada com a gestão dia 18, e a gente vai cobrar novamente o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Eu tenho falado muito com o defensor público, né, com o doutor Arlindo, daqui de Manaus, que é o defensor público, passando para ele alguns áudios, algumas fotos, né, alguns vídeos de pessoas no descumprimento desse termo de ajustamento de conduta, para que principalmente os profissionais de saúde que estão à frente dessa guerra, foi a única categoria que não teve o privilégio, né, de ter a quarentena, né, de ficar em casa. A gente tem que estar na luta todos os dias, tentando salvar a vida, principalmente nesse processo de pandemia que aumentou absurdamente
os hospitais, né, a carga dos hospitais, os profissionais hoje, eles já trabalham correndo, não é mais como é antes, não aumentou a carga, mas automaticamente aumentou o trabalho. Então, a gente fica muito preocupado. E falando também sobre o que não é reconhecido pela gestão, não são reconhecidos pela gestão esses profissionais, inclusive a única categoria no estado do Amazonas que está com seus salários defasados, né? Tem uma lei aí a ser cumprida, né? E desde 2016 que essa lei não está sendo cumprida. Os profissionais de saúde, de acordo com a lei, todos os anos, eles têm que ter pelo menos o repasse da inflação, né? Sim. Da perda inflacionária, e 2015, 2016, 2020 está atrasado. Também a gente está fazendo essa cobrança mais drástica na segunda-feira, dia 18, né, para a congestão estadual de saúde daqui do Amazonas. Legal. E para a gente terminar, Cleidinir, eu queria saber um pouco da situação, da relação, na verdade, entre as declarações do governo federal, especialmente do Pazuello, que recentemente começou com o novo discurso de tratamento precoce, né? Basicamente tentando enfiar a goela abaixo a ivermectina e a cloroquina. Né? Eu queria saber o que os colegas, o que os profissionais de saúde têm falado sobre isso aí em Manaus, se eles têm sido pressionados pela própria população, porque esse discurso também acaba afetando, né? Essa desinformação também acaba afetando a população. Queria saber um pouco disso, como que tem sido e qual a sua avaliação desse tratamento precoce. Olha, o povo pede do governo federal e do ministro Pazuello a vacina. Esse não pegou muito, não, esse tratamento precoce. E recentemente o ministro do Pazuello, né, esteve aqui na cidade de Manaus, e aí foi uma decepção para o estado a vinda dele aqui, porque a gente esperava uma coisa e foi outra, né? A gente esperava que ele viesse ver o caos que está na cidade de Manaus com relação a esse vírus, o aumento desse vírus na cidade de Manaus, e nós não vimos isso. Nós esperávamos que também ele tivesse dado um prazo para o povo do Amazonas, né? Com relação à vacina. E aí virou chacota depois que ele veio aqui na cidade de Manaus, que a rede social sempre falava que a fala dele foi no dia D, na hora H. Sim. Não teve assim um dia certo, né, um prazo certo. E também ele fez assim, os profissionais de saúde ficaram indignados. Eu tive que fazer uma nota de repúdio, né, de como ele tratou os profissionais de saúde, porque os profissionais foram fazer um manifesto onde ele estava, né, na fala, e aí ele disse que não era a hora de pedir reajuste salarial, a hora era de salvar vidas. A gente sabe que é a hora de salvar vida, e é isso que nós estamos fazendo como profissional, mas a gente tem que ser olhado, tem que ser reconhecido pela gestão, né, tanto federal, como estadual, quanto municipal. E ele disse que os profissionais de saúde estavam sendo oportunistas, né, de pedir principalmente que aqui no Amazonas a gente estava pedindo as perdas e estava pedindo que ele conversasse com o governo do estado para que as pessoas viessem trabalhar, contribuir com a saúde da população, principalmente nesse processo e período de pandemia. E ele disse que isso era uma extorsão dos profissionais de saúde, isso era oportunismo. Nossa. Em momento algum, os profissionais pediram reajuste salarial. A gente sabe que, né, o momento agora é delicado, né, mas a gente estava pedindo, falando lá sobre as perdas do período dos profissionais e que os profissionais estavam trabalhando com a mínima estrutura adequada. As EPIs não estavam adequadas e era isso que eles estavam falando. Pessoas de quadro de risco estavam trabalhando e era isso que a classe trabalhadora estava passando para o ministro, e a resposta dele foi: não era momento disso, ele estava, criticando os trabalhadores como oportunista, extorquista.
extorquir, né, no momento de pandemia, que não é isso que os trabalhadores estão fazendo. Tá certo, difícil. Bom, essa foi Cleidinir Francisca Socorro, presidente do Sindsaúde do Amazonas, que trouxe um pouco desse cenário, enfim, lamentável de Manaus, da capital, e também do Amazonas de uma forma geral. Cleidinir, muito obrigada, desejo que a situação melhore, muita força aí para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, a gente agradece também. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.